O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária e considerando cenários cada vez mais dinâmicos, tanto para o mercado de trabalho quanto para o cotidiano das pessoas, nós reservamos um espaço para falarmos sobre uma nova era, a da Indústria 4.0. Este tema foi o alicerce do Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação da URI, que aconteceu entre os dias 1º e 6 de outubro. E quem vai conversar conosco hoje sobre esse tema, que também abordou em uma palestra do CONICT, é o diplomado do curso de administração, Douglas Veit, que atua no grupo de pesquisa em modelagem para aprendizagem e é professor da Unicinos. Douglas, muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho o que é esse conceito de indústria 4.0. Certo. Tem bastante preocupação a respeito, né? Eu acho que esse esclarecimento ele é a base de tudo, né? A gente tem que começar a uniformizar mais esse conceito, a trazer mais esse conceito não só para quem está chegando no mercado, mas também para as organizações que já estão firmadas, né? Esse conceito nasceu na Alemanha no ano de 2011, foi seguido pelos Estados Unidos, agora a China vem muito forte em cima. E o Brasil parece que começou a acordar a partir do ano passado, né? É um movimento que envolve muita tecnologia, com um conjunto de 9 tecnologias diferentes, passando por algumas já existentes, como simulação, né, robótica, big data, inteligência artificial, impressão 3D e algumas outras tecnologias que a gente acaba abordando durante a nossa fala aqui. E a ideia é cada vez mais trazer essa tecnologia para nos auxiliar tanto na gestão quanto nos processos organizacionais dentro das empresas, né? Se a gente pegar a impressão 3D, por exemplo, existem empresas, inclusive no Brasil, claro, empresas mais de ponta, que já estão tirando peças da impressora e montando em seus produtos finais, né? Então é algo que está engatinhando, mas traz um conjunto de vantagens expressivos, tanto em termos de gestão quanto em termos de resultado. Douglas, como é que o nosso país está situado dentro deste cenário? Sabe-se que o nosso país, normalmente a gente está em atraso meio que geral. Nessa área também? Isso, nessa área também. Assim, é com tristeza que a gente fala isso, né? Mas na verdade, como é que eu comecei a trabalhar com esse tema foi numa discussão de qual era o tema que eu faria o meu doutorado. E a gente pensou, eu junto com o meu orientador, na indústria 4.0 como um todo. Mas quando a gente enxergou o tamanho disso, a gente se assustou e resolveu dar um passo atrás e escolher uma das tecnologias. Por isso eu acabei optando pela impressão 3D, ou a manufatura aditiva, como a gente chama, né? E dei um foco maior nisso, mas de tabela tu acaba tendo que estudar todas as outras, né? Porque elas têm relação uma com as outras. E aí, para nossa surpresa, assim, né, de enxergar o cenário brasileiro. Primeiro porque as organizações
não estão preparadas, pouquíssimas estão. As que estão levando o tema um pouco mais adiante, ou são muito fortes no Brasil, como a Embraer, por exemplo, ou são empresas multinacionais, que têm suas sedes em países onde as tecnologias já estão mais aprofundadas, como a Alemanha, Estados Unidos, né? O governo brasileiro, em 2017, no início de 2017, criou um grupo de estudos que avançou por 8 capitais brasileiras, as 8 principais capitais: Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais. Eu não vou lembrar quais são as outras agora, mas eram 8 capitais, onde nessas capitais se reuniram pesquisadores dentro da área de produção e de gestão, no intuito de gerar um documento, um conjunto de ações, para que se verificasse como é que as tecnologias da indústria 4.0 poderiam evoluir no Brasil. Tá? No final do ano passado, saiu um documento, ele está no site do Ministério do Desenvolvimento, tá? Perspectivas de pesquisadores para a indústria 4.0 no Brasil. Esse documento ele acabou abordando algumas só das tecnologias e deixando de fora tecnologias importantes. Para minha surpresa, porque era um documento que eu queria usar muito, até para poder mostrar isso na minha tese, em relação à manufatura aditiva, não tinha nada de manufatura aditiva, né? E observando mais para frente agora, né, passado o lançamento do documento, com toda a pompa, se vocês forem olhar no site, e eu sugiro olhar para ver, entender um pouquinho mais onde é que a gente está, né, não acreditar só nisso que eu estou falando para vocês, as coisas acabaram parando de novo, né? E não dá, né? Nas minhas aulas e nas minhas palestras eu acabo sempre dizendo, falei isso aqui na URI também, no CONIGD, né? A gente não pode mais ficar para trás em toda a revolução tecnológica que aparece, né? É a gente sempre esperando alguém fazer alguma coisa e indo na sequência. Assim a gente não vai se desenvolver nunca, né? E é com dor no coração que a gente fala isso, né? A gente estuda, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente tenta ajudar as organizações, mas pilares fundamentais, como o governo, por exemplo, não fazem o papel que tem que fazer, né? E isso acaba prejudicando as organizações, porque não são tecnologias baratas, né? Mas não necessariamente a gente tem que usar todas, né? A gente tem que entender elas para saber quais delas realmente fazem sentido para aquele objetivo estratégico da organização, né? Eu quero ser competitivo em quê? Né? Dependendo da tecnologia, ela vai me dar uma ou outra característica. Eu posso ter redução de custo, eu posso ser mais competitivo na entrega, eu posso ter uma gestão melhor, eu posso ter mais velocidade de resposta ao mercado. Então, dependendo da tecnologia, então, essa falta de apoio e principalmente, né, a capacitação dos profissionais e o entendimento dessas tecnologias são pontos que o Brasil hoje ainda deixa a desejar. Esse aspecto, a gente entende que é uma questão assim, muito de não se adaptar, mas como especificamente essa nova revolução, essas novas tecnologias, elas impactam nos atuais modelos de trabalho que a gente tem nas organizações? Ok, vamos lá. Eu vou tentar trazer isso de uma maneira bem mais próxima ao público que está nos assistindo, tá? Eu vou trazer algumas tecnologias e vou tentar mostrar o que elas fazem, né? A gente palestrou e na palestra eu tinha vários alunos, né, do curso de Direito. Saiu uma reportagem, acho que fazem uma semana mais ou menos, uma semana e um pouquinho, no Clique RBS, mostrando que a inteligência artificial e a Big Data, né, que são duas das tecnologias ali dentro. Big Data, tu ter um conjunto enorme de dados históricos, né, e a partir deles tu conseguir criar padrões de comportamento por meio de um algoritmo, e a inteligência artificial, então, tomando decisão a partir disso tudo que já aconteceu. Então, tem uma série de pesquisas nos Estados Unidos hoje, onde estão sendo testados resultados de audiência. Então, a audiência ocorre normalmente e tem a inteligência artificial também gerando o mesmo resultado.
né? E, para surpresa, os resultados estão batendo aí na casa de 80%, 90%. Né? Então, vejam, a gente insere um conjunto de dados do caso, né? E, a partir disso, o algoritmo trabalha e vai dizer, ó, a sentença é essa, esse aqui é o resultado. Então, já estamos muito próximos disso. Na mesma linha, diagnósticos mais comuns dentro da medicina. A gente tem esse conjunto de dados, né? Então, também é uma alteração que pode vir a acontecer. E isso dando certo, como é uma tendência, em cima do que a gente já está vendo, quanto a gente consegue reduzir, por exemplo, das esperas em filas nas questões de saúde hoje, né? Então, a gente não tem mais aquele profissional que precisa estar ali, né? Agora, qual é a taxa de assertividade? Por enquanto, são testes, né? Tomada de decisão. Por exemplo, o setor coreiro-calçadista, principalmente lá na região do Vale dos Sinos, é um setor muito forte. Então, se pegar os curtumes, nós temos não sei se a sorte ou o azar de, no Rio Grande do Sul, termos as 4 estações do ano no mesmo dia, né? E isso, para a secagem do couro, por exemplo, é um problema, porque o couro é um material higroscópico. Então, de acordo com a umidade e a temperatura, ele vai se apropriando daquelas condições dentro da pele mesmo. Isso, para quem trabalha com secagem, é horrível, porque tu tem que estar toda hora regulando estufa, regulando umidade, regulando temperatura. Tem uma empresa, uma grande empresa, que tem uma das filiais em Montenegro, que instalou sensores dentro e fora da estufa, não, fora do ambiente da fábrica e dentro da estufa, e faz esse controle. A cada 5 minutos eles tomam os dados. E criaram um padrão de comportamento para isso. Então, dependendo do material que tu bota na estufa, ela mesmo já regula, né, de acordo com as características que aquele couro tem que ter, qual é a umidade, qual é a temperatura lá dentro, de acordo com o que está fazendo lá fora. Então, isso tirou aquela pressão que tinha no profissional de, pô, trocou o couro. Como é que está o tempo? Pô, não está secando. E aí tu tinha um técnico químico em couro que tinha que ir lá para regular temperatura e umidade da estufa. Então, hoje o cara está liberado para pensar melhorias, para pensar coisas mais para frente e não mais aquela parte operacional. Tá? Então, isso falando de 2 tecnologias específicas. Se eu pegar a manufatura aditiva em si, tá? Na Embraer, a gente está tirando peça da impressora e montando no avião. Direto. Tá? Vocês não precisam se preocupar, o avião não vai cair. Tá? São peças hoje ainda não estruturais, mas peças que demandavam um conjunto de atividades, ou seja, que eu precisava ter estoque, que eu dependia de uma série de operações, agora eu estou fazendo em uma, né? Além de todas as vantagens que a manufatura aditiva, que é o que a impressão 3D me dá, né? Que é uma precisão geométrica muito maior, uma liberdade geométrica, né? Então, por exemplo, vou usar como exemplo o copo aqui, né? Eu pego esse copo fabricado por processos de manufatura tradicional e quero fabricar esse mesmo copo por meio de uma impressão 3D. Não necessariamente eu preciso fabricar exatamente o mesmo copo. Eu tenho que fabricar para o uso, ou seja, qual é a função dele. Mas, se eu quiser fazer o interno aqui oco, com a manufatura aditiva eu consigo. Com a manufatura tradicional é um pouco mais difícil, né? Além do que eu faço isso tudo em uma operação. Eu não tenho mais aquele conjunto de operações que eu faço antes. Bom, aí vocês vão me perguntar. E a questão dos materiais, né? A gente está imprimindo, tem impressoras hoje em metal. Então, a gente já está imprimindo peças metálicas. Né? Então, isso é uma revolução muito forte. Uma das restrições que a gente tinha até pouco tempo atrás era questões de qualidade. Hoje, a qualidade da peça que sai da impressora é tão boa quanto as peças que saem da manufatura tradicional, e ainda eu tenho uma precisão muito maior. Tá? Materiais diversos, metal, cerâmica, madeira, né? Tudo eu já consigo imprimir. Né? Então, assim, é um conjunto de vantagens que a gente acaba tendo, né? E que a gente tem que explorar mais. Né? Professor, pelo que estou observando, o povo brasileiro é um povo, digamos, bem criativo em todos os sentidos. Vocês têm liberdade para criar, desenvolver, pensar em alternativas.
mas na hora de... E tudo isso precisa de recurso. O senhor imagina como é que seria o Brasil se houvesse realmente mais investimentos? Isso é um sonho, Estaríamos concorrendo certamente com as grandes potências. Com certeza. Eu sempre digo assim, que capacidade intelectual não nos falta. Existem cientistas indo para fora, né? Existem cientistas indo para fora e o pessoal lá de fora está enxergando isso, tanto que vem aqui buscar. Né? Que nem jogador de futebol, os melhores vão para fora. Os melhores vão para fora, né? Não deveriam, mas vão, né? A gente fica órfão aqui muitas vezes. Mas sim, a gente tem muito material humano bom, né? A gente tem alunos muito interessados em pesquisa, caras que querem fazer a diferença e por recursos muitas vezes a gente não consegue dar conta de atender todos eles, né? A gente não tem verba para pesquisa, a gente não consegue investimento na área, né? Se a gente quer conseguir uma impressora 3D para um laboratório, a gente tem que entrar em edital, não é para todo mundo que tem, aí libera para uns, não libera para outros, né? Então acho que tem muito esse lado de a gente precisar mais investimento, né? Não só do governo, eu acho que a iniciativa privada também, né? Porque ela é uma das grandes beneficiadas, né? Se a gente pensar pelo ponto de vista das tecnologias, dada a deficiência, a defasagem que a gente tem em relação a empresas aí fora, se a gente conseguir uma outra empresa que resolver internalizar essas tecnologias, mesmo que para teste, começar a desenvolver internamente seus produtos ou seus processos de maneira diferente utilizando isso, com certeza elas vão sair na frente. E se sair na frente, as que vêm atrás é bem mais difícil, né? Porque tem todo o tempo de se apropriar da tecnologia, de entender o que ela faz, quais são os benefícios que ela traz, para ir passar para o seu produto, para o seu cliente final. A gente fala nessa hora da perspectiva com relação à organização, mas existe todo um perfil profissional também que, se não mudou, ele tem que estar mudando para se adaptar a isso. Certo. Aqui a gente tem uma série de questões ali para abordar, né? Primeiro, toda vez que a gente fala nesse tipo de tecnologia, o que mais causa medo é que eu vou perder meu emprego. Então, assim, eu costumo sempre trazer os dois lados de cada uma dessas abordagens, né? Então, sim, eu não vou chegar aqui e mentir para vocês, dizer que não tem redução de postos de trabalho. Tem redução de postos de trabalho, vai ficar tudo muito mais simples e tudo na mão de questões tecnológicas, automação, robótica. Então eu vou sim, mas é uma mão de obra operacional. É aquele cara que hoje não está se preparando, que não está enxergando a onda que está vindo e vai ficar para trás. Então esse sim, de alguma forma, vai ter que dar um jeito de virar para tentar acompanhar o mercado, né? Agora, se a gente resolver não investir em tecnologias, por não querer desempregar mais pessoas, né? Nós não vamos fazer, mas todos os outros países vão. Então nós vamos ficar menos competitivos. Se a gente ficar menos competitivo, a demanda das organizações internas vai cair. Se a demanda cai, eu também gero desemprego. Então o efeito é o mesmo. A diferença é que se eu me acomodar, o preço é muito maior, porque quando eu me der conta de que eu estou atrasado e de que eu estou perdendo o mercado e que eu vou quebrar da mesma forma, ou vou gerar o desemprego da mesma forma, eu vou ter que fazer todo aquele movimento de o que eu vou usar então? E aí eu tenho que comprar, eu tenho que investir, eu tenho que entender, eu tenho que passar aquilo para o meu produto e tentar recuperar o meu cliente, que eu já devo ter perdido, né? E sem querer polemizar, né? Mas não é a tecnologia que nos tira emprego, né? O homem hoje, 1, 2, 3 homens em algum momento estão gerando hoje 14 milhões de pessoas desempregadas. E não tem tecnologia nessa brincadeira, né? Então, assim, a gente sempre tem que olhar para os dois lados, né? A gente vê as pessoas preocupadas com isso, mas não entendendo que, sistemicamente, se a gente pensar assim, os efeitos são os mesmos. Professor, nesse último espaço, temos ainda 5 minutos antes de nós encerrarmos o programa, mas eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história desde a formação da URI. O senhor falou também durante o Conix, é um público de acadêmicos que estão
ainda definindo o que fazer na vida. Se tivesse uma receita neste momento, tem que fazer assim, tem que fazer assado, estudem, façam isso, façam aquilo, o que fazer? Certo, vamos lá. Bom, então, como vocês falaram, né, eu sou com muito orgulho egresso da URI, eu sou da turma de administração de 2006-2, tá? Minha formatura, eu até brinquei com o Ademar, né, quando a gente se encontrou ali, disse, o senhor fez minha formatura. Ele disse, mas eu não me lembro de ti. Eu disse, claro, né, quantos que passam pela tua mão? Tu estava sozinho lá e eu te enxerguei. Mas vamos lá. Terminei a administração aqui e depois fui fazer mestrado e doutorado na Unicinos, em São Leopoldo. Tá? Aí ingressei num grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em modelagem para aprendizagem, né? A gente trabalha muito, não só a pesquisa para gerar conhecimento interno, mas também em organizações. Então a gente tem clientes como Sebrae, Petrobras, Vale, né? E a nossa ideia é sempre isso que eu vou indicar agora, né? Gerar aprendizagem, né? Contratar pessoas para trabalhar contigo, para fazer pesquisa contigo, de nada serve se o resultado aparece ali e ninguém se apropria dele. Então a gente leva isso para as organizações, a gente quer gerar aprendizagem lá dentro, para que eles não precisem mais nos chamar para isso, nos chamem para outras coisas, tá? E todo esse processo de amadurecimento, né, me levou a seguir a carreira docência. Então hoje eu sou professor nos cursos de Engenharia de Produção, Gestão da Produção Industrial e Administração, lá na Unicinos, e coordeno o curso de Engenharia de Produção e de Gestão da Produção Industrial, um tecnólogo. E mais recentemente a gente fez um projeto, criou, e a gente está com a primeira turma hoje do curso de Manufatura Avançada, que traz todos esses conceitos de gestão, mas também as tecnologias da indústria 4.0. Então, a gente está com uma turma de 7 alunos, uma turma que acreditou na proposta, a gente está na metade do curso hoje, são os primeiros profissionais desse tema novo que a gente vai acabar colocando no mercado. E se eu pudesse deixar uma mensagem aí para o pessoal, para os acadêmicos que estão aí caminhando e perto da formatura, não se acomodar, tá? Sair da mesmice. Esses trabalhos que a gente está fazendo de conclusão, eles são o primeiro passo de vocês para se diferenciar no mercado de trabalho. Então, saiam do tradicional, busquem alternativas novas. Vai ser mais difícil? Com certeza, mas ali na frente o resultado ou o retorno que vocês vão ter vai ser muito maior. Não dá mais para a gente se acomodar e ficar atrás de todo mundo. A gente tem que, em algum momento, dar o passo na frente, sair na frente, para poder desenvolver o país, ter um país um pouco mais desenvolvido e melhor, que é o que a gente quer. Até porque esses conceitos que a gente falava da indústria 4.0, ela já está mesmo entrando na universidade. A universidade está percebendo tudo isso e tem repassado isso para os alunos. Sim, eu acho que isso é essa atualização de conteúdos, né? A gente muitas vezes, eu brigo muito também lá na Unicinos, a gente fica preso a conteúdos, preso a uma grade curricular, a uma ementa, né? Mas hoje em dia a gente não pode mais fazer isso porque as coisas estão em constante alteração. Essas tecnologias, por exemplo, não é para um curso de produção, para um curso de administração, é o direito, é a medicina, é a biomedicina, né? A gente está em vias de imprimir órgãos. Que impacto que isso tem ali na frente? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que começar a pensar mais forte, a atualizar, porque não vai ter outra alternativa para o país crescer, para o país desenvolver, para a gente sair do lugar onde a gente está, a não ser pela educação, desde a mais básica até a educação universitária. Por isso também que muita gente está buscando essas oportunidades fora do país, porque aqui elas quase não existem, né? Com certeza. Então, para a gente reter isso, a gente tem que ser mais atrativo. Quer seja nas organizações, quer seja nas instituições de ensino, né? E esse é o nosso papel, né? Como coordenador, como professor, como é que a gente faz para que o aluno tenha vontade de ficar ali aquelas noites, né, sentado ali na frente discutindo um assunto diferente. Professor Douglas, certamente esse assunto é um grande desafio e que a gente ainda espera ter muitos outros espaços para discutir isso. A gente gostaria de agradecer a sua presença, sempre muito relevante, muito interessante ter um diplomado conosco, num curso que é tão tradicional, é o mais antigo da universidade,
e que vem ali, é muito bom até para a nossa comunidade conhecer pessoas como você. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, né? Tanto o convite por ter feito a palestra, quanto o convite de estar aqui podendo trazer um pouquinho mais disso para vocês e para o público de Erechim, né? Que eu guardo aqui no coração. Com certeza a sua mensagem será valiosa, não só para os alunos, mas para todos nós também. Afinal, a gente se mexer é sempre muito importante, considerando esses cenários. Muito obrigada, Ademar. Obrigada pela sua audiência. Uma excelente semana e até o próximo programa. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro.